E se eu te dissesse que você orou mal a vida toda e nem sequer notou? Não, não é uma crítica, é um chamado, um daqueles momentos em que a alma desperta e entende que talvez o problema nunca foi Deus. Pense comigo, quantas vezes você orou com fé, com o coração aberto, fechou os olhos, respirou fundo, entregou tudo nas mãos do Criador e ainda assim nada mudou? Quantas vezes você se ajoelhou, chorou, prometeu mudar, esperou um sinal e o silêncio foi a única resposta? Em algum momento talvez até pensou, será que ele não me escuta? Mas, e se eu te dissesse que Deus sempre escuta e que o que faz a oração não funcionar é a forma como falamos com Ele? Sim, pode ser difícil admitir, mas a maioria das pessoas aprendeu a orar do modo errado. E não é porque são mais nem porque têm pouca fé. É porque ninguém lhes ensinou a verdadeira linguagem da oração. A oração na realidade não é um pedido, é um espelho da alma. E como todo espelho não mostra o que você deseja ver, mostra o que realmente é no momento em que fala. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. As palavras que saem da sua boca têm vibração, carregam energia, intenção e consciência. Na tradição judaica, os antigos mestres chamavam isso de Koashgur, o poder da palavra. Diziam que cada palavra é uma semente e toda semente, uma vez lançada, produz frutos segundo sua espécie. Ou seja, quando você fala com o divino, não apenas se comunica, cria. E o que cria depende do tipo de palavra que semeia. A Kabbalah ensina que o universo foi criado mediante a palavra divina e Deus disse, faça-se a luz. Não foi um pensamento, foi uma palavra. E se fomos criados à sua imagem e semelhança, significa que nossas palavras também criam realidades. Agora pense, se as palavras criam, o que ocorre quando você ora a partir do medo, da falta ou da carência? O universo que não julga apenas responde, devolve a mesma vibração. Por isso tanta gente ora pedindo paz e vive em conflito. Pede prosperidade e continua na escassez. Pede amor e se sente sozinha. Não é que Deus esteja negando, é que as palavras estão pedindo a partir de um lugar errado. E o mais curioso é que duas palavras muito pequenas, tão comuns, que provavelmente você disse hoje, são as maiores sabotadoras da sua oração. Mas calma, ainda não é momento de revelá-las. Antes você precisa entender por que a maioria fala com o divino como se estivesse longe, quando na realidade sempre esteve dentro de nós. Já notou que muitas vezes oramos com um tom de desespero, como se Deus fosse um chefe, um juiz ou alguém que precisa ser convencido. Mas a oração nunca foi sobre convencer o Criador. A oração é alinhamento. Os sábios dizem, quem entende o poder da palavra não fala com Deus, fala em Deus. Isso muda tudo, porque a verdadeira oração não acontece quando você fala, mas quando se torna aquilo que diz, quando pede força, mas sente fraqueza, sua oração é uma confissão de medo. Quando fala com fé, sentindo que já tem a força, mesmo sem vê-la ainda, cria uma ponte entre o mundo invisível e o visível. A diferença entre essas duas formas é sutil, mas é tudo. Uma vibra na falta, a outra vibra na plenitude. E essa diferença separa quem ora e sente vazio de quem ora e vê milagres. Sei que pode soar muito místico, mas é profundamente humano. Pense em quantas vezes você falou com alguém pedindo algo e sentiu que não te ouvia de verdade. Isso ocorre porque as palavras não são apenas sons, são energia, intenção, presença. Deus sente o mesmo. Ele não responde à voz, responde à vibração da alma por trás dela. Por isso os antigos sábios de Israel advertiam, cuidado com o que você diz durante a oração, porque até uma palavra mal colocada pode mudar o destino de um pedido. Agora, imagine o que ocorre quando, sem se dar conta, você repete essas duas palavras proibidas que invertem tudo. Palavras que parecem cheias de fé, mas carregam o oposto da abundância espiritual. São atalhos rotos que prometem aproximá-lo da bênção, mas fazem você caminhar em círculos. E o mais irônico é que essas duas palavras nascem do coração mais sincero, do coração de quem ama, de quem acredita, de quem só quer que as coisas saiam bem. Mas o universo não responde à pureza da intenção, responde à vibração que a palavra emite.
E quando a vibração é de falta, até a oração mais bonita se transforma num eco perdido. Eu sei, pode ser incômodo ouvir isso, mas a verdade liberta. E quando você entende o que realmente ocorre no nível espiritual da palavra, houve um homem que conheci uma vez, vamos chamá-lo de Daniel. Daniel era o tipo de pessoa que tinha uma fé verdadeira, fé de ajoelhar-se todas as noites, de agradecer, de pedir força, de rezar por quem amava. Mas ano após ano parecia que nada mudava. Problemas financeiros, doenças, perdas, decepções. Sempre havia algo que o fazia sentir-se em dívida com o céu. Um dia, frustrado, me disse: eu oro todos os dias, mas parece que minhas palavras batem no teto e caem de volta sobre mim. E eu lhe perguntei: quando você ora, o que exatamente diz? Ele respondeu: digo, Senhor, eu quero tanto sair dessa situação. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso de um milagre. Nesse momento entendi o que estava acontecendo. Daniel não orava mal de propósito. Orava do mesmo modo que quase todos, do modo que lhe ensinaram. Mas o que ele não sabia era que suas palavras, embora cheias de fé, vibravam a partir da ausência do que desejava. E essa vibração é o eco que o universo devolve. Ele estava dizendo sem se dar conta: não tenho, estou preso, estou carente. Como o universo é neutro, apenas responde à frequência. Se a frequência é falta, o resultado é mais falta. Se a frequência é amor, o resultado é mais amor. Deus nunca deixa de escutar. Nós é que às vezes não sabemos o que realmente estamos dizendo. Talvez você também seja um Daniel. Talvez tenha passado noites inteiras acordado, pedindo, suplicando, implorando por uma mudança. E talvez tenha sentido essa mesma sensação de ficar sozinho com suas próprias palavras. Mas se algo aprendi é que nenhuma oração se perde. Até aquelas que parecem não ter resposta deixam uma marca invisível no mundo espiritual. A diferença é que algumas chegam abertas e outras chegam fechadas. A boa notícia é que isso pode ser mudado. Pode-se aprender a orar com consciência, com palavras que abrem em vez de fechar, com sons que elevam em vez de aprisionar. Mas para isso primeiro você precisa entender a armadilha. E essa armadilha está nessas duas palavras proibidas. Palavras tão pequenas que passam despercebidas até pelos mais devotos. E justamente por isso são as mais perigosas, porque enquanto as repete acredita que está demonstrando fé quando na realidade está decretando ao universo que a bênção ainda não chegou. Mas não vou te dizer quais são agora. Ainda não, porque se eu te dissesse sem que você entendesse o porquê, seria apenas informação. E o que quero te dar é consciência, porque a consciência transforma. Antes de aprender o que não deve dizer, você precisa sentir o peso do que disse até hoje. Precisa escutar sua própria voz e perguntar-se: quando oro, estou pedindo ou estou confiando? Porque a resposta a isso define tudo. A oração não é uma lista de desejos, é um diálogo de almas. E para que esse diálogo funcione, é preciso falar o mesmo idioma do céu. Um idioma que não conhece carência, que não entende desespero e que só responde à vibração da presença. Quando você entender essa diferença, e prometo que entenderá, nunca mais orará do mesmo modo e perceberá que o poder não está nas palavras, mas na energia que as sustenta. Quantas vezes você ouviu alguém dizer: eu oro todos os dias, mas nada muda? Talvez você mesmo já tenha sentido isso, essa sensação de estar falando com o céu enquanto o céu parece mudo, como se houvesse uma distância entre sua voz e Deus, uma parede invisível que impede que suas palavras atravessem. Mas, e se eu te dissesse que Deus nunca esteve longe? E se o que te separa dele não é o silêncio de cima, mas o barulho dentro de você? A maioria das pessoas confunde oração com pedido, e aí é onde tudo começa a se perder. Orar em seu sentido mais puro nunca foi suplicar. Orar é alinhar-se, é recordar quem você é no meio do caos, é voltar a vibrar na sintonia daquilo que já é. Mas você esqueceu: quando o ser humano pede, reconhece a falta. Quando o ser humano conversa, reconhece a presença, e isso muda tudo. A oração como conversação é íntima, viva, honesta, não é um ritual ensaiado. É o desabafo da alma em direção ao Criador que habita dentro dela. E quando você fala assim, algo acontece.
O silêncio que antes parecia distante começa a responder dentro do coração. Os sábios da Cabalá dizem que o divino não se revela na distância, mas na vibração da semelhança. Em outras palavras, você só escuta Deus quando vibra no mesmo tom que Ele. E esse tom é amor, fé e confiança. Mas, o que o mundo moderno nos ensinou? A correr, a duvidar, a pedir com ansiedade, como quem teme ser esquecido. E então as orações se transformam em listas. Senhor, me dê isso, livre-me daquilo, ajude-me com isso. Mas uma lista nunca cria conexão, apenas reforça a ideia de separação, como se o divino estivesse de um lado e nós do outro. Por isso a tradição judaica vê a oração de outra maneira. Quando um judeu ora, não pede algo que não tem, ativa o que já existe. A oração é uma ferramenta para despertar a alma, não para convencer o universo. Os antigos mestres diziam: quando você ore, não tente mover Deus, mova-se você em direção a Ele. Essa frase muda tudo porque mostra que a oração verdadeira não trata de manipular o destino, mas de elevar-se ao estado de consciência onde o destino se transforma naturalmente. É o que chamamos Itodedut, o diálogo solitário da alma com o Criador. Não há fórmulas, não há roteiros, só está o coração no diante da presença divina. E nesse estado não há palavras erradas, porque cada som nasce da verdade interior. Mas o problema é que a maioria das pessoas nunca experimentou isso. Aprendemos a repetir frases memorizadas, a seguir padrões, a rezar olhando o relógio. E nesse processo esquecemos o principal. Deus não escuta o que você diz, escuta o que você vibra. Sabe quando alguém te diz estou bem com um tom que claramente mostra que não está bem? Você percebe a diferença, não é? O mesmo acontece com o divino. Você pode dizer, eu confio. Mas se dentro de você há medo, é o medo que ressoa nos céus. E essa é a razão pela qual muitas orações sinceras não trazem resultado, porque a vibração da alma contradiz as palavras da boca. O sábio Baal Shem Tov dizia, a oração é a arte de tornar visível o invisível. Mas também dizia, quem ora sem presença fala com o vento. Presença, essa é a chave. Orar com presença é quando cada palavra tem peso, intenção, consciência. É quando você fala sabendo que cada sílaba é uma onda de energia moldando realidades. É o oposto de repetir mecanicamente. Pense em como você fala com alguém que ama. Não fala no piloto automático. Sente cada palavra, olha nos olhos, ajusta o tom. A oração é exatamente isso, um encontro. Mas nós transformamos esse encontro num monólogo. Quer um exemplo? Uma mulher me contou uma vez que orava todos os dias dizendo, Deus, eu quero tanto ser feliz, quero encontrar alguém que me ame. Mas dizia isso com lágrimas, com medo, com essa sensação de quem acredita que a felicidade está longe. E quanto mais pedia, mais sentia solidão. Até que um dia alguém lhe disse, e se em vez de pedir você começasse a agradecer? Pareceu-lhe estranho, mas decidiu tentar. No dia seguinte disse, Senhor, obrigada pela minha capacidade de amar. Obrigada porque estou pronta para viver o amor que já existe no meu caminho. E nesse momento percebeu algo. A vibração mudou. Já não pedia a partir do vazio. Conectava-se com a plenitude. E é exatamente aí onde ocorre a magia. A diferença entre orar e conversar com o divino é esta. Na oração você fala com medo de não ser escutado. Na conversação você fala porque sabe que já está sendo escutado. Uma nasce da falta, a outra nasce da confiança. E quando você fala com confiança, o universo inteiro se reorganiza ao redor da sua voz. Porque a confiança é o idioma que o céu entende. Os mestres do Soar diziam que a oração é como uma escada de luz. Cada palavra é um degrau. Se a palavra vibra em amor, você sobe. Se vibra em falta, você desce. E muitas vezes a pessoa acredita que está subindo, mas as palavras que usa fazem descer sem que perceba. Agora entenda, isso não tem a ver com religiosidade. Não se trata de seguir regras, trata-se de energia, de aprender a usar sua fala, que é uma centelha do poder criador de Deus de forma consciente. Por isso, dentro da Cabalá, a palavra é considerada o nível mais alto da manifestação humana. Pensar é semente, sentir é broto, falar é fruto. Quando a palavra sai da boca,
já começa a moldar o mundo espiritual e físico ao mesmo tempo. Mas se a palavra nasce carregada de medo, transforma-se numa semente envenenada. E por isso a maioria das orações, mesmo cheias de emoção, não frutificam, porque o medo é um tipo de fé, mas invertida é a fé no pior. Por isso, o primeiro passo para transformar sua vida espiritual não é orar mais, é orar melhor. É começar a observar como você fala, como se dirige ao divino, como se dirige a si mesmo. Já notou que há pessoas que vivem dizendo: já não aguento mais, nada me dá certo, nunca consigo nada. Essas frases são orações. Sim, orações inconscientes, mas poderosas, porque toda palavra com emoção é uma forma de oração. E se você passa o dia emitindo esse tipo de vibração, o universo entende que isso é o que você deseja continuar experimentando. A oração não começa quando você junta as mãos, começa quando você abre a boca e termina muito depois de dizer amém. Então, antes de pensar no que vai pedir, pergunte-se a partir de que lugar dentro de mim estou falando, a partir da falta, da dúvida ou da certeza de que já sou parte do divino. A oração que nasce da falta pede, espera e sofre. A oração que nasce da certeza agradece, confia e manifesta. E essa transição da falta para a plenitude é o que os antigos chamavam sair do Egito em direção à terra prometida. Egito em hebraico é Mitraim, que significa lugar estreito. Cada vez que você ora a partir da carência está preso em Mitraim. Mas quando ora com fé e presença, atravessa o mar interno e chega ao espaço de abundância, ao lugar onde o divino habita em você. Essa é a verdadeira liberação espiritual. Não ocorre fora, ocorre dentro. E quando você começa a conversar com o divino dessa forma, percebe algo extraordinário. Já não fala para pedir, fala para recordar. Recordar que é amado, que é guiado, que é suficiente, que é parte da força criadora, e isso muda tudo. Mas ainda resta um detalhe sutil, um erro quase invisível que a maioria comete, até os mais conscientes. E esse erro está escondido em duas palavras que todos usamos sem nos darmos conta. Palavras que parecem inofensivas, mas vibram exatamente na energia da falta que tanto tentamos superar. São a razão pela qual muitas orações sinceras não alcançam o que poderiam. E o mais curioso, provavelmente você as disse na sua última oração. Na próxima parte vou mostrar como essas palavras se infiltraram na língua humana e por que bloqueiam a energia divina. Porque antes de aprender a criar é preciso aprender a deixar de sabotar. Existe um segredo antigo que atravessou séculos escondido entre linhas da Torá e nos escritos do Zohar. Um segredo que, quando se compreende, muda por completo a forma como você fala, com os outros, consigo mesmo e com o divino. Os sábios chamavam esse segredo de Kout Adibur, o poder da palavra, e diziam que a palavra é a centelha mais divina do ser humano, porque Deus criou o mundo através da palavra e disse Deus, haja luz, e houve luz. Peresi Gênesis 1:2.3. Não foi um gesto nem um pensamento, foi um som, um mandato vibracional que atravessou o vazio e modelou o universo. A partir disso, os mestres entenderam que a palavra não é apenas expressão, é criação. Quando você fala, não apenas se comunica, libera energia criadora. Cada sílaba que sai da sua boca leva uma frequência que impacta a realidade física, emocional e espiritual. Mas há algo que quase ninguém percebe. As palavras não nascem neutras. São vasilhas que carregam a energia de quem as pronuncia. Por isso, duas pessoas podem dizer te amo e uma curar enquanto a outra fere. A diferença está na vibração. Imagine uma ponte feita de luz. Cada palavra é um fio que constrói essa ponte entre você e o divino. Mas se o fio é fraco, corroído pelo medo, a ponte se rompe antes de alcançar a outra margem. Por isso muitas pessoas dizem que oram e não sentem nada. A ponte está incompleta, não por falta de fé, mas por excesso de barulho emocional. Os mestres do Zohar advertiam, as palavras de quem teme o futuro se perdem no vento. As palavras de quem confia se tornam portais de bênçãos. Agora reflita como anda o tom das suas palavras. Você fala com fé ou com medo? Com certeza ou com dúvida? Com presença ou no piloto automático? O universo não responde apenas à sua intenção consciente, responde à vibração inconsciente por trás das palavras.
Por isso, algumas pessoas parecem ter uma conexão natural com o divino. Tudo o que dizem se manifesta. Não é sorte, é sintonia. Mas a maioria vivemos desconectados dessa consciência. Falamos sem pensar, oramos sem sentir e depois nos perguntamos por que as coisas não acontecem. E enquanto isso, as palavras proibidas, essas duas que você descobrirá mais adiante, continuam sendo ditas cada dia, sabotando orações sinceras. Essas palavras são tão comuns que estão até em cantos religiosos, em preces muito conhecidas, em frases de fé que vemos nas redes. E por isso o erro se perpetua, porque ninguém questiona o som daquilo que aprendeu a repetir. Mas os antigos sabiam que o som tem poder, sabiam que até a respiração entre palavra e palavra porta energia. Por isso ensinavam que orar é respirar com consciência. Rabbi Neiman de Breslau dizia: quando a alma respira, o universo inteiro respira com ela e a alma respira através das palavras. Cada palavra que você diz é uma respiração espiritual e, segundo como você fale, pode estar inspirando luz ou exalando escuridão. Por isso, o primeiro passo para transformar sua vida é transformar sua fala. E transformar a fala é, antes de tudo, tomar consciência das palavras que você usa para descrever sua realidade. Se as palavras são sementes, você precisa começar a observar o jardim que está cultivando dentro de você. Você semeia esperança ou medo, semeia gratidão ou carência, semeia fé ou desespero. Tudo começa e termina na fala. E aí entra o segredo mais sutil de todos. A maneira como você fala de si mesmo define como o universo fala com você. Se você se trata com amor, o universo te trata com amor. Se você se trata com dureza, o universo te reflete essa dureza. Se você vive dizendo, não posso, o universo te responde, então não pode. Mas se você diz, posso, sou capaz, sou guiado, o universo diz, assim seja. É simples, mas profundamente espiritual. Agora imagine o impacto disso dentro de uma oração. Imagine que você diz a Deus palavras que vibram em dúvida, em desespero, em carência e depois você se frustra porque a resposta não chega. Mas talvez você não saiba que o próprio som que saiu da sua boca foi o bloqueio. A palavra errada no momento certo pode fechar portais e as duas palavras proibidas são o exemplo mais claro disso. São pequenas, cotidianas, mas carregam a vibração mais perigosa para uma oração, a vibração da ausência. E o universo não entende a falta, apenas réplica a vibração que recebe. Por isso, antes de aprender o que evitar, você precisa sentir a responsabilidade do que cria com cada palavra. Pense nisso. Se o divino criou tudo com a palavra Allah, que tipo de mundo você está criando com suas palavras? Há uma pergunta que poucos têm a coragem de fazer. Quando oro, estou realmente pedindo ou estou confessando minha carência? Parece uma pergunta simples, mas é uma das mais reveladoras que existem, porque é exatamente aí, nesse ponto sutil onde as orações se perdem ou se tornam milagres. Imagine-se diante de um espelho, olhe-se nos olhos. Agora diga em voz alta o último que pediu a Deus. Talvez tenha sido: ajude-me, cure-me, livre-me, abençoe-me, dê-me forças. E então observe como seu corpo reage. Você sente leveza ou pressão? Você vibra fé ou desespero? Você sente que já recebeu? Ou sente que continua esperando? Essa é a prova do espelho e a resposta está no que você sente, não no que diz. Porque o espelho da alma não reflete palavras, reflete frequências. Os antigos sábios de Israel diziam que toda oração é um reflexo. Quando você ora, o universo te devolve o que vê dentro de você. Se vê medo, te volta situações que te ensinam confiança. Se vê fé, devolve caminhos abertos. Mas se vê carência, devolve silêncio. E não porque o divino seja cruel, mas porque responde à vibração da sua fala. E a carência é a frequência mais baixa que existe. A Kabbalah ensina que a vibração da carência é como uma sombra espiritual cobre a luz da abundância que já existe, mas que você não pode ver. Por isso, quando você diz, Deus, eu quero tanto isso, ó, Senhor, eu preciso daquilo, sem se dar conta você está dizendo ao universo, ainda não tenho, ainda não sou digno, ainda não estou completo. E o universo, que é um espelho fiel,
responde exatamente com essa mesma vibração. Então, que assim seja. Por isso o espelho é um símbolo tão poderoso na mística judaica. Representa o reflexo da consciência humana diante do Criador. O nome de Deus em hebraico, Yeshua é descrito como um reflexo de mundos infinitos. Cada sílaba é uma dimensão de consciência. Quando o ser humano ora, se olha nesse espelho divino e o que vê é o que vibra dentro dele. Agora pense, o que você mostrou ao espelho nas suas orações? Medo ou fé? Desespero ou confiança? Ausência ou presença? Porque o espelho nunca mente, apenas mostra o que é. E aqui está o mais importante. Não existe oração neutra ou vibra na falta ou vibra na plenitude. Não há meio termo. Quando a pessoa diz, eu quero, o universo entende. Ainda não tem. Quando diz eu preciso, o universo entende, está vazia. Mas quando diz, agradeço, confio, recebo, o universo responde. Assim é. A diferença está na consciência. A carência é um véu, cobre a presença do divino dentro de nós. E enquanto oramos a partir desse véu, oramos como se Deus estivesse longe, como se fosse uma força externa que precisa ser convencida. Mas o divino não precisa ser convencido, precisa ser recordado. Quando você ora a partir da falta, esquece quem é, mas quando ora a partir da confiança, recorda. E esse recordar é o verdadeiro milagre. O Soar ensina que a alma humana é um espelho que reflete a luz divina. Mas se o espelho está sujo, coberto de medo, ansiedade, pressa, culpa, a luz não consegue passar. Limpar o espelho é o trabalho espiritual de toda oração. Não é convencer o céu, é alinhar o coração. Quer fazer esta prova agora? Feche os olhos e pense em algo que você leva pedindo por muito tempo. Pode ser paz, amor, prosperidade, saúde. Agora diga em voz alta, eu quero isto. Sinta, perceba no seu corpo. Te traz esperança ou tensão. Agora diga, confio em que isto já vem. Nota a diferença? A primeira vibra no futuro, no que ainda não existe. A segunda vibra no presente, na fé. A primeira gera ansiedade. A segunda gera descanso. E é nesse descanso onde o divino atua. Porque o divino não opera na pressa, opera na presença. Por isso o espelho não é um inimigo, é um mestre silencioso. Te mostra o que ainda não percebeu, que sua voz é um reflexo da sua consciência e que mudar a voz muda o destino. Os rabinos contam uma história sobre um homem que foi pedir ajuda ao céu. Subiu a uma montanha, estendeu as mãos e disse, Senhor, quero luz. E o céu permaneceu escuro. Então gritou, quero luz. Preciso de luz. E nada ocorreu. Até que exausto se ajoelhou e em silêncio sussurrou, obrigado pela luz que já existe, embora ainda não a veja. E então saiu o sol. O segredo estava no reflexo. Enquanto pedia a partir da falta, o universo refletia escuridão. Mas quando mudou a vibração para a gratidão, o espelho se limpou e a luz passou. E talvez sem se dar conta, você também esteja neste momento de transição. Talvez tenha passado a vida orando de um modo que na realidade reforça o que falta. Mas isso não é fracasso, é aprendizado. Porque toda alma desperta um dia, passa por esta revelação, descobre que não é o céu que deve mudar, mas a forma de olhá-lo. E o olhar começa com as palavras. Por isso, nas próximas partes você vai entender o que os sábios chamavam as duas palavras que fecham o espelho. Parecem simples, mas são como véus sobre a consciência. E quando você entender o poder que tem, nunca mais voltará a usá-las do mesmo modo. Mas mais importante que saber quais são, é saber como substituí-las. E essa é a chave da transformação. Não é o que você tira, é o que põe no lugar. Porque uma palavra errada pode bloquear o céu, mas uma palavra correta pode abrir portais que estavam fechados há anos. Durante séculos, os mestres espirituais advertiram que o verdadeiro poder da oração não está apenas no que se pede, mas em como se pede. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para compreender algo que a maioria nunca nota, mesmo quem ora todos os dias. Vai descobrir agora quais são as duas palavras proibidas, as duas sementes invisíveis que sem você se dar conta podem estar bloqueando suas bênçãos, mesmo nas orações mais sinceras.
Palavras que vibram em falta e que o universo interpreta como um pedido para que a falta continue existindo. Essas palavras se dizem em quase toda oração, em quase toda súplica, em quase todo pensamento de fé. E por isso são tão perigosas, porque soam inocentes, mas invertem a energia espiritual de tudo que você diz. Essas palavras são quero e preciso. Sim, tão simples, tão humanas, tão cheias de boa intenção e ainda assim carregadas com a vibração que bloqueia a abundância. Mas antes de julgar, respire fundo e permita-se compreender o mistério que existe nelas. A ilusão de quero, a palavra quero vibra na ausência. Cada vez que você diz eu quero, está afirmando que ainda não tem. Está focando sua energia no que falta, não no que existe. E a nível espiritual, o universo não escuta o que você deseja, escuta o estado vibracional do seu desejo. Quando você diz, quero prosperidade, o universo entende. Ele ainda vibra como alguém que não tem. Quando você diz, quero paz, o universo entende. Ela ainda vive em conflito. Quando você diz, quero amor, o universo entende. Ela ainda sente solidão. Não é castigo, é correspondência vibracional. É a lei de semelhança que os cabalistas chamam Sibug de Jacá. O igual atrai o igual. Sua vibração cria um espelho e o universo, como um espelho perfeito, apenas reflete o que você projeta. O verbo querer é uma semente de desejo e desejo espiritualmente significa distância. Desejar é reconhecer que algo está fora de você, mas o divino não vive na distância, vive na presença. Por isso, quando você diz eu quero, sua energia se projeta para fora, não para dentro. Cria um espaço vazio e esse vazio se repete. O peso de preciso. A palavra preciso vibra na carência. É o som da urgência, do medo e da dependência. Quando você diz eu preciso, está dizendo no fundo, não sou suficiente. E essa é a vibração mais densa que uma oração pode carregar, porque o universo responde à consciência de suficiência. A fé verdadeira é silenciosa. Confia, mas a carência é barulhenta. Grita, duvida, implora. E esse grito não chega ao céu porque vibra abaixo da frequência da confiança. O Baal Shem-Tov, grande mestre do misticismo judeu, dizia: o medo é o oposto da fé e toda carência nasce do medo de não ser amado pelo Criador. Quando você diz, eu preciso, o universo entende que você acredita estar incompleto e como reflexo te mantém nessa incompletude. Por isso tanta gente vive num ciclo de orar, pedir, agradecer um pouco e logo sentir falta outra vez porque continuam alimentando o mesmo código energético, o da carência. Quero e preciso, são palavras de escassez vibracional. Nascem da parte da alma que ainda não despertou para a consciência de abundância. A parte que pensa que Deus está fora, que precisa de algo mais, que está separada da fonte, mas o segredo é justamente o contrário. A Kabbalah ensina: tudo que você busca já existe em potencial dentro de você. A oração é apenas o ato de ativar essa realidade interior. Então, quando você ora dizendo, quero ou preciso, está afirmando inconscientemente, ainda não existe em mim. E isso bloqueia o fluxo. Agora entenda, não há nada de mal em desejar algo. O problema não está no desejo, está na vibração a partir da qual nasce. Se o desejo nasce da fé e da gratidão, cria. Se nasce da carência, destrói. A distorção moderna da oração. Vivemos numa época em que a oração se tornou um pedido de socorro. As pessoas oram porque estão desesperadas, não porque estão conectadas. Mas o divino não responde ao desespero, responde à vibração da certeza. Os mestres ensinam que a verdadeira oração é afirmação, não súplica. É reconhecer o que já é olhar para cima, não para pedir, mas para refletir a luz que já habita em você. Mas o mundo moderno desaprendeu a conversar com o sagrado. Aprendemos a orar como mendigos espirituais, não como filhos da criação. E por isso a maioria das orações está desconectada da presença, porque nasce da dor, não da consciência. Quando você entende que quero e preciso são códigos de falta, tudo muda. Você começa a observar suas palavras, suas conversas, seus pensamentos e percebe quanto a carência se infiltrou na linguagem cotidiana. Quero ser feliz, preciso de dinheiro. Quero um amor, preciso que isto dê certo. Estas frases parecem positivas,
mas são orações de escassez. São vibrações que dizem ao universo: ainda não sou, ainda não tenho, ainda não posso. E o universo obediente réplica exatamente isso. O poder de mudar o verbo. A transformação começa no verbo. Mudar o verbo é mudar o destino. Porque o verbo é o motor da criação, é o haja divino em ação. No Gênesis, Deus nunca disse: quero luz ou preciso de luz. Ele disse: haja luz. E houve luz. Não pediu, decretou. E esse é o segredo. O universo não entende súplicas, entende declarações. A oração verdadeira não diz quero, diz recebo. Não diz preciso, diz confio. Não diz me dê, diz obrigado porque já é. Essa é a linguagem da fé consciente, a linguagem da criação. E não nasce da mente, nasce da alma. Os mestres diziam que a alma tem dois modos de falar, o da falta e o da plenitude. Quando fala a partir da falta, tenta convencer Deus. Quando fala a partir da plenitude, se alinha com Ele. E quando há alinhamento, o milagre se torna natural. Por isso, quando você tirar estas duas palavras da sua oração, algo vai mudar imediatamente. Vai sentir mais leveza, mais presença, mais confiança. E mesmo antes de chegar a resposta, vai sentir que já existe. Porque vai perceber que a oração verdadeira não cria bênçãos fora, ativa bênçãos dentro. As palavras quero e preciso são como antigas fechaduras no código da sua alma, mas agora que as reconheceu, o código está se abrindo. E o próximo passo é substituir estas palavras por sons de poder, palavras de luz que vibram em confiança, gratidão e presença. São essas palavras que você vai aprender a usar na próxima parte. Palavras que o universo entende como comandos de criação. Palavras que alinham sua vibração com a vibração do divino. E quando você aprender a usá-las, já não sentirá a necessidade de pedir nada, porque tudo o que deseja começará a acontecer de forma natural, como reflexo do seu novo estado de consciência. Quando o coração desperta o poder das palavras, já não há volta atrás. Você percebe que cada frase é uma semente espiritual e que orar é escolher o tipo de jardim que nascerá dentro de você. Até aqui você compreendeu por que as palavras quero e preciso criam um campo de falta. Agora é hora de aprender a nova linguagem, o vocabulário que o universo entende. A voz da alma desperta. 1. Da carência para a presença. A primeira mudança é simples, mas poderosa. De eu quero eu recebo. Quando você diz eu recebo, a vibração muda por completo. Você deixa de estar no futuro e volta ao presente. A consciência diz: isto já existe em potencial e permito que se manifeste. É a fé ativa, a fé que abre as mãos. A Kabbalah ensina que receber não é tomar, é abrir-se. O recipiente não cria luz, apenas a deixa entrar. Assim é o coração quando ora com eu recebo. Não exige, simplesmente reconhece o fluxo que já está disponível. Tente dizer: eu recebo abundância, eu recebo cura, eu recebo amor. Sinta como a energia se expande. Você não está esperando, está acolhendo. 2. Da necessidade para a gratidão. A segunda mudança é ainda mais profunda. De eu preciso para eu agradeço. A gratidão é o som mais elevado que uma alma pode emitir. Enquanto a carência vibra na falta, a gratidão vibra na plenitude. Por isso, em hebraico, o verbo agradecer leudot também significa reconhecer. Quando você agradece, reconhece a presença de Deus em tudo. Dizer eu agradeço é declarar: a bênção já existe e eu a vejo. E quando o universo é visto, responde mostrando ainda mais. Agradecer antes do milagre é sinal de uma fé madura. É o que os mestres chamavam emuná pesotá, fé simples mas poderosa que abre portas invisíveis. Diga hoje: eu agradeço pela paz que me guia. Eu agradeço pelo amor que flui. Eu agradeço pela força que já está em mim. Você vai notar que o coração se acalma, o medo se dissipa e onde antes havia desespero nasce uma confiança silenciosa. 3. Da súplica para a afirmação, há outras palavras que vibram na mesma sintonia da fé. Eu confio. Ela substitui o tomara. O tomara vibra na dúvida. O eu confio vibra na certeza. Eu sou digno. Ela corrige a raiz da carência. Não se trata de sentir-se superior, mas de recordar que você faz parte da criação e merece luz como qualquer outro ser. Eu sou esta.
É a mais sagrada. É o nome de Deus revelado a Moisés. Egi as eregi. Eu sou o que sou. Quando você diz eu sou, sua alma se alinha com a fonte. Você deixa de ser alguém que pede a Deus para ser alguém que expressa a Deus. Estas expressões não são mantras mágicos, são estados de consciência. Funcionam porque transformam o campo energético interno e quando o campo muda, o mundo externo inevitavelmente segue. 4. A nova forma de orar. Agora imagine aplicar tudo isto. Você fecha os olhos, respira e em vez de dizer, Deus, quero paz, preciso de ajuda, você diz, obrigado, Deus, pela paz que já habita em mim. Eu recebo a força que vem da tua presença. Eu confio no tempo perfeito de cada coisa. Sente a diferença. A primeira oração cria tensão. A segunda cria alívio. A primeira nasce do medo. A segunda nasce do amor. E o universo responde ao amor porque o amor é o idioma nativo de Deus. Quando você ora assim, não tenta controlar o futuro. Está vivendo a fé no presente e o presente é o único lugar onde os milagres ocorrem. O Zohar diz que a palavra é como o vento que move as águas dos céus. Quando a palavra é pura, as águas descem como chuva de bênçãos. Mas quando está carregada de medo, as nuvens permanecem pesadas, imóveis. As palavras corretas são como música, te sintonizam com a frequência da criação e a criação responde na mesma nota. Por isso, antes de cada oração recorde 3 gestos simples. Respire. A respiração une corpo e alma. Sinta o que sente é o que o universo escuta. Fale, mas fale com consciência. Cada sílaba é luz em movimento. Estes 3 passos são o verdadeiro Tikkun Adibur, a correção da fala. É a forma como os mestres alinhavam sua energia antes de pronunciar o nome do divino. Volte ao espelho do início desta jornada. Olhe-o de novo. Agora diga em voz alta, eu recebo, eu agradeço. Eu confio, eu sou digno. Observe o que ocorre. O reflexo já não é o de alguém que pede, é o de alguém que vibra. Você já não está buscando a luz. Você se tornou a luz. E isso é o que o universo entende. Não palavras de desespero, mas ondas de presença. Não gritos de falta, mas suspiros de fé. A oração verdadeira não muda Deus, muda quem ora. E quando quem ora muda, o mundo muda com ele. Os antigos diziam que o poder da fala é o último dom a despertar. Quando a alma aprende a falar a língua da luz, já não precisa pedir nada porque tudo o que pede é concedido no instante em que se pronuncia. Lembre-se, quero te amarrar ao futuro. Preciso te amarrar à carência. Eu recebo, te traz ao agora. Eu agradeço, te âncora na plenitude. Eu confio, abre as portas do invisível. Eu sou, te transforma em parte da criação. Essa é a oração que o universo entende. Essa é a linguagem da alma desperta. Feche os olhos um instante. Respire. Sinta a presença do divino dentro de você e diga suavemente, eu agradeço. Eu recebo. Eu confio. Eu sou. Nada mais é necessário. Nesse momento, você e o Criador falam o mesmo idioma. E nesse idioma não existe distância, apenas luz em movimento.